Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista Palavra da Graça, e hoje eu queria comentar um pouco mais sobre a frase que eu já coloquei uma mensagem a respeito. Eu leio a frase aqui, uma frase de um pastor no Instagram, qual eu não conheço o seu ministério, não conheço a pessoa dele. Por isso também não vou colocar o nome dele, porque o objetivo aqui não é atacar pessoas. O objetivo é comentar ideias. Bom, ele diz: muito pastor pedindo neutralidade, dizendo que não é de direita e nem de esquerda. Pilatos muda o discurso, mas continua morando no endereço do diabo, em cima do muro. Bom, eu queria comentar sobre esse finalzinho aqui da frase dele, já comentei bastante sobre o restante dele em outro vídeo. E esse finalzinho ele diz, que continua morando no endereço do diabo, em cima do muro. Bom, queria saber de onde ele tirou esse endereço do diabo, que ele está afirmando tão categoricamente, Quer dizer que o diabo mora em cima do muro. Bom, até onde a gente sabe, o diabo não fica em cima de muro algum. Nem mesmo em relação a Deus ele não ficou em cima do muro. Porque se tem uma coisa que muitas vezes as pessoas ficam em cima do muro, é em relação a Deus, eu gosto de Deus, Deus é legal, creio em Deus, mas a pessoa fica em cima do muro em relação a princípios e valores fundamentais, em relação a ter compromisso com Deus, em relação a diversas coisas da vida com Deus, E o diabo não ficou em cima do muro nem em relação a Deus e nem em relação a nada. Ele não fica em cima do muro. Pelo contrário, o diabo é o pai dos radicalismos. Isso sim, onde que ele mora? Se houver um endereço para o diabo, é no radicalismo. É no extremismo. Inclusive religioso. A gente vê algumas religiões aí, quando aderem aos seus extremismos, causam guerras, causam mortes, causam matanças, e isso inclusive no cristianismo. Houve períodos da história que extremistas cristãos foram horrorosos nas suas atitudes de violência e de ataques aos diferentes. Bom, e infelizmente ainda acontece, Então, se tiver um endereço para o diabo, é óbvio que é em extremos. O diabo adora adotar posições. E ele não tem tanta importância para ele se é direita, se é esquerda. O importante é ser extremista. Porque aí ele consegue colocar o que ele gosta de colocar, que é a mentira, que é a violência, que é o ódio. Isso sim, que o próprio Jesus diz que ele é o pai da mentira, e ele é que veio para matar, roubar e destruir. E quando a pessoa entra num extremismo, ela diz que não, os fins justificam os meios. Então, eu vou fazer aqui essa atitude ilícita, eu vou cometer essa violência, eu vou ofender, eu vou atacar, mas para um bom fim. É porque eu quero, tirar do poder ou afastar do poder essas pessoas malignas, entre aspas, E com isso ele vai se tornando ele mesmo maligno, Porque está justificando as suas atitudes ruins para um suposto fim bom, que nunca vai chegar, Que nunca vai chegar porque nesse processo de cometer essas atitudes ruins, ele mesmo vai se perdendo e o fim que antes era tão louvável já se perdeu há muito tempo, porque ele mesmo se perdeu. Uma pessoa que se corrompe, que relativiza valores por causa de uma causa, a própria causa dele será relativizada, ele mesmo será relativizado e ele vai se perder. Então é assim que funciona. E então, esse tipo de justificativa para fazer o mal por causa de um suposto fim bom faz a pessoa se perder. E é isso que nós temos visto. Pessoas agressivas, pessoas violentas, seja verbalmente e algumas vezes até fisicamente, defendendo as suas posturas políticas. Por quê? Porque é onde mora o diabo. No radicalismo, no extremismo. Porque o que ele quer produzir nas pessoas, queridos, é ódio. É isso que ele quer produzir. E como é que ele produz ódio? Cada vez mais as pessoas adotando posições, não neutralidade, adotando posições e partidarismos extremistas um em relação ao outro. Tanto é que a gente vê que nem pessoas da mesma família, ou amigos muito próximos, ou pessoas que tinham grandes afinidades, quando vai conversar sobre política, não conseguem. Porque a ruptura é tal, o sentimento de facção é tal,
que as pessoas não conseguem sequer conversar, pelo contrário, elas vão discutir e brigar. Então, onde que tem aí em cima do muro? Quem está promovendo esse tipo de racha, de briga, de contenda, é quem? É o diabo. O diabo não quer que as pessoas fiquem em cima do muro, todas, né, pacatas. Não quer que elas briguem entre si, se matem, se destruam, se xinguem, não se perdoem, se rompam os seus relacionamentos. E é isso que nós temos visto. Então o diabo não mora em cima do muro. Muito pelo contrário, ele mora nos extremismos. E que maior extremismo pode haver do que quando a política se associa à religião? Que é o ensinamento mais básico que a história humana já deu à humanidade. Nesses 2000 anos, nós vimos que toda vez que a religião se associou à política, se tornou algo extremo, algo que se corrompeu e se perdeu. Essa é a lição mais óbvia que o passado já nos deu e as pessoas não aprendem. Então caem nesse erro grosseiro, nesse erro assim, absurdo, assim, mobral, um ensino que a história já ensinou repetidas vezes e sempre dá em problemas. Sempre resulta em catástrofes, tanto para a religião quanto para a política. Porque a religião vai se perder só buscando argumentos, entre aspas, bíblicos para defender um político, um partido, uma ideologia. E esses aí que tem essa guarida, né, já que Deus está do lado deles, eles vão cada vez mais fazendo e se perdendo e fazendo de repente loucuras e ficam até espantados que esse guarda-costas religioso continua defendendo e ele vai adiante nas loucuras e nas coisas que estava fazendo, e não há crítica. A religião, que deveria ter uma postura de crítica, de corrigir os rumos daquele indivíduo, daquele partido, daquele grupo, não corrige, porque o objetivo está ali defendendo, para assegurar o poder e assegurar que os outros, os grandes inimigos, não vençam. E aí o inimigo lá de fora não vence e o inimigo dentro vence. Então são coisas muito óbvias e pior, né? Quando tudo isso vai se corrompendo cada vez mais, o poder vai se acumulando cada vez mais e o poder corrompe esse homem caído que há, na política, obviamente, e também na religião. Ambos se corrompem, igualmente se retroalimentando em corrupção, ambos se perdem e depois o que é manchado? O nome de Cristo. Olha que coisa linda, né? Olha que coisa linda. Então o objetivo não é neutralidade, o objetivo é um apartidarismo. Aí sim, uma igreja não pode ser partidária, não pode ter um partido político, pelo amor de Deus. E hoje, para usar uma figura recente, né, uma expressão recente, que acabou dando muita polêmica, muito problema, né? Mas agora aplicando a igreja, eu acho que faz todo sentido, é uma igreja sem partido. A igreja não pode ter partido, pelo amor de Deus. Porque hoje o que a gente vê são igrejas PT, igreja Novo, igreja Patriota, igreja sei lá qual partido aí do atual presidente Bolsonaro, né? Ele está sem partido. Mas as igrejas adotando partidos. Né? E pior, eu às vezes ouço reclamação de pessoas. Eu discordo um pouco das posições, só que lá no púlpito só estão falando sobre isso. Eles têm essa corrente ideológica política e a gente não tem espaço e só falam-se disso. E as pessoas que têm outras concepções, outras ideais, são quase excluídas. Então, a igreja de um partido. Olha que coisa absurda. Depois esse partido pisa na bola aqui ou pisa ali, e a igreja vai se ver, entre aspas, de novo, obrigada a defender, né, para não ter que dizer que errou, vai acabar começando a defender, a relativizar aqueles erros e vai se corrompendo. Então, isso é o tipo de coisa em que a igreja não deve se misturar e nunca deveu. Porque todas as vezes que ocorreu isso, se perdeu, tanto a igreja quanto a política, tudo se corrompeu. E o objetivo da igreja não é esse, queridos. O objetivo da igreja é pregar o evangelho. Deixa eu ler até uma frase aqui do John MacArthur. Olha o que ele nos diz. A política não traz nenhum impacto no reino de Deus, seja em nosso país ou em outro qualquer. Lembre-se do que Jesus disse: meu reino não é deste mundo. Pois é, uma frase tão óbvia de Jesus, esquecem, né? Meu reino não é deste mundo. Podemos ter uma preferência por um presidente, por um parlamentar ou alguém,
Mas no fim, nada da política mudará a eternidade de ninguém, senão o Evangelho. E é nisso que o cristão deve focar. O Evangelho é que deve ser sua paixão. A Bíblia é a nossa Constituição. Então eu espero que as pessoas se lembrem que o objetivo da igreja é pregar o Evangelho. E não o Evangelho para defender suas convicções políticas. É pregar o Evangelho para a salvação de vidas, para a transformação de corações, para elevar as pessoas a Deus e a princípios e valores superiores, porque aí sim é a transformação de uma sociedade. Aí sim é a transformação de seres humanos. Grupos e ideologias, eles vêm, vão, se perdem, se corrompem, se recuperam. Agora, a palavra de Deus, ela sim, é única e precisa ser pregada sempre. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do Senhor.